Sabe aquela sensação que ferve o sangue, que sobe pela nuca, que faz a gente fechar o punho e querer gritar com o mundo? Aquela fúria que cega, que faz a gente querer que as coisas aconteçam mais rápido, que a paciência simplesmente evapora. Pois é, essa urgência, essa irritação com os obstáculos, é o ponto exato da nossa conversa. Para o filósofo Arthur Schopenhauer, um cara que dedicou a vida a pensar no sofrimento, essa raiva não é um defeito de caráter ou um estresse passageiro. É a manifestação mais pura e honesta da força que rege o universo, a vontade. Vamos mergulhar fundo nisso. A vontade, para ele, não é um desejo seu, pessoal e racional. É uma energia cósmica, cega, irracional e insaciável que está em tudo, uma força vital sem propósito final. Ela está na semente que arrebenta o concreto para brotar, no leão que caça a gazela, no movimento dos planetas e em você, agora mesmo, querendo que algo aconteça. A natureza fundamental dessa vontade é querer, é se afirmar, é avançar a qualquer custo. E a natureza fundamental da vida, portanto, é o sofrimento. Por quê? Porque o querer é uma coceira que não cessa, um estado perpétuo de carência. Enquanto você deseja, você sente a falta, o que é um sofrimento. Quando você consegue o que quer, o alívio dura um segundo e logo é substituído por um novo desejo ou, pior, pelo tédio paralisante, que é outro tipo de sofrimento. A vida, segundo Schopenhauer, oscila como um pêndulo entre a dor da carência e o tédio da posse. A raiva é o que acontece quando essa vontade, esse querer furioso que nos constitui, encontra um muro. É o grito da vontade quando é contrariada, a sua expressão mais visceral e barulhenta. A explosão de fúria é apenas a pressão dessa força tentando demolir o que quer que esteja em seu caminho. Quando a ira toma conta, o show de horrores começa de verdade. A gente vira uma marionete de carne e osso. A sua razão, aquela parte de você que pondera e analisa, não tira férias. Ela é sequestrada e forçada a trabalhar para o novo chefe tirânico. A sua mente se transforma num tribunal de mentira, onde você é o promotor, o juiz e o júri, e a única sentença possível é a sua própria justificação. O seu cérebro começa a trabalhar a 1000 por hora, não para resolver o problema, mas para construir o caso perfeito de por que a sua raiva é sagrada e justa. Ele vasculha os arquivos da memória em busca de todas as pequenas ofensas passadas, todas as vezes que você foi injustiçado, e as joga na fogueira para aumentar as chamas. Lembra daquela vez em 2018 que ele fez algo parecido? É a mesma coisa. Ele sempre faz isso. A razão vira um advogado do diabo, e o diabo é você mesmo, argumentando com uma lógica impecável a favor da sua própria irracionalidade. O seu corpo também entra em estado de guerra. Não é só o coração acelerado. É a tensão que se instala na sua mandíbula, o gosto metálico da adrenalina e do cortisol na boca, a sensação de que os sons ao redor ficaram abafados, a visão de túnel que foca unicamente no seu inimigo, seja ele uma pessoa ou uma tela de computador que não responde. Seu corpo, sua biologia, está sendo preparado para uma luta de vida ou morte, mesmo que a causa seja um comentário idiota no grupo da família. É a vontade usando seu organismo como uma arma, e você, o suposto mestre, é apenas o cabo da lança. E a destruição não para em você. A raiva é um vírus que se espalha com uma eficiência assustadora. Pense na cena clássica: o sujeito leva uma bronca do chefe no trabalho. Ele engole o desaforo o dia todo, sentindo a vontade frustrada borbulhar em seu estômago. Chega em casa, a porta bate com mais força. O parceiro pergunta: tudo bem, amor? A resposta é um rosnado: tudo, por quê? Não posso nem ficar quieto. A tensão enche a sala como um gás tóxico. O parceiro, agora ferido e também dominado pela sua própria vontade reativa, vai falar com o filho e é mais ríspido do que deveria ao mandar fazer a lição. O filho, frustrado e impotente, chuta a porta do quarto ou grita com o irmão mais novo. A tirania de um chefe, filtrada pela incapacidade de um homem de dominar a si mesmo, acaba envenenando as relações de uma família inteira em questão de minutos. A sua falta de autocontrole não é um problema só seu, é um fardo que você impõe a todos ao seu redor, criando ciclos de dor que se perpetuam. Depois vem a ressaca. A raiva anguver. A adrenalina baixa, o sangue esfria, e a clareza volta, mas como uma luz fria de necrotério, iluminando os destroços relacionais que você causou. A vergonha. O arrependimento. As desculpas esfarrapadas que você terá que pedir, sabendo que as palavras não podem apagar o sentimento que a sua explosão gerou. A confiança que foi quebrada e que talvez nunca seja totalmente restaurada, pois agora as pessoas ao seu redor sabem do que a sua vontade descontrolada é capaz.
Você percebe que, na sua tentativa de parecer forte e no controle, você agiu como a pessoa mais fraca e descontrolada possível, um mero joguete nas mãos de uma força biológica. Então, estamos condenados a ser fantoches dessa força cega para sempre? Para Schopenhauer, a condenação é a regra, mas existe uma possibilidade de liberdade, um caminho de fuga difícil e estreito. Não se trata de suprimir a raiva, de engolir o fogo, pois isso só causa úlceras e ressentimento, uma forma mais lenta de autodestruição. Trata-se de se tornar um observador treinado da sua própria mente. Imagine que você está construindo uma torre de vigia dentro de si. A prática diária é o trabalho de colocar cada pedra no lugar. O cimento é a sua atenção plena. A maioria das pessoas vive na planície, no meio do campo de batalha. Quando o exército da raiva surge no horizonte, elas são imediatamente atropeladas. A meta é subir na sua torre. De lá de cima, você aprende a ver o exército se aproximando. Você vê os batedores, aquela pequena irritação, a fisgada de impaciência. Em vez de descer e lutar, você apenas observa e nomeia com uma curiosidade quase científica. Ah, olhe lá! Os batedores da vontade. Depois, você vê a cavalaria, o coração que dispara, o calor que sobe ao rosto. Você continua na torre, interessante. A cavalaria chegou. Meu corpo está reagindo quimicamente. Então, você vê a infantaria, as palavras cruéis se formando na sua língua, os argumentos se montando na sua mente. Da torre, você pode olhar para tudo isso e não se identificar. Você não é o exército, você é o observador na torre. Você vê a loucura da situação, a desproporção entre o gatilho e a reação nuclear que seu corpo prepara. Esse espaço, essa distância criada pela observação, é a sua liberdade. A prática avançada, o nível faixa preta dessa disciplina, é a compaixão, Mitleid. É quando, de cima da sua torre, você olha para a pessoa que te ataca, em vez de ver um inimigo, você vê outro pobre coitado, outra marionete sendo violentamente sacudida pelos fios da sua própria vontade. Você vê o sofrimento dele, a escravidão dele é a mesma força que te atormenta, e a sua raiva se dissolve em algo parecido com a piedade. Não uma piedade arrogante, mas um reconhecimento trágico de que estamos todos no mesmo barco furado, atormentados pela mesma força insaciável. A agressão do outro deixa de ser um ataque pessoal e se torna apenas a manifestação do sofrimento dele. Ao fazer isso, você desarma não só a si mesmo, mas a situação inteira. Esse treino não acontece em grandes eventos, mas nas pequenas misérias do dia a dia. A fila do supermercado, a internet lenta, o vizinho barulhento, a resposta que não vem. Esses são os seus ginásios. Cada pequena irritação é uma oportunidade de subir na torre e praticar a observação. Cada vez que você escolhe não reagir, você fortalece a sua posição de mestre de si mesmo. No fim, a escolha que Schopenhauer apresenta é brutalmente simples. Ou você continua sendo um escravo que confunde o barulho das próprias correntes com uma canção de poder, ou você inicia o trabalho árduo e solitário de se libertar, encontrando força não na explosão que te enfraquece, mas no silêncio da sua própria e inabalável paz.